A paz do Senhor para a igreja. Meus irmãos, a nossa leitura desta noite até foi feita, mas eu só gostaria de acrescer um versículo que está no capítulo 10 de 1 Coríntios. É o versículo 16 do capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 16, somada à leitura que já foi feita aqui nesta noite. 1 Coríntios 10 e 16. Não é este o cálice da bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, o texto da ceia é interessante porque normalmente toda a ceia a gente usa alguns textos, mas o texto principal é o que já foi lido aqui hoje, Coríntios 11, pelo evangelista Moedson. E é interessante que é um texto assim semelhante ao maná. Normalmente, quando a gente alimenta sempre de uma mesma comida, a tendência é enjoarmos dela. Mas uma coisa que eu acho interessante, até eu estava preparando um estudo sobre o maná, e o Josias gostou tanto que falou, não preciso desse estudo para dar lá no Novo Mundo. Eu falei, tudo bem, dá o estudo lá, porque você vai enriquecer ele, e depois você me passa ele novamente. E uma coisa que eu achava muito interessante acerca do maná. Foram 40 anos o povo de Israel alimentando o maná, todos os dias maná, e o povo não enjoava da comida. Já tentou passar pelo menos um mês alimentando só de um determinado alimento? A gente enjoa. Só mesmo o arroz com feijão que nós estamos acostumados é que nós conseguimos todos os dias. Mas essa leitura, os Coríntios, eu acho ela parecido com um alimento para nós como o maná. E é um alimento que não pode faltar, uma leitura que não pode faltar no dia da ceia. Eu apenas li essa outra referência aqui que também está dentro do mesmo assunto. Mas eu quero falar nesta noite, alguns minutos antes da ceia ser distribuída, acerca da ceia como memorial, que até o Moés também já falou sobre isso aqui hoje. A ceia como memorial abrangente. É interessante que o ato de nós participarmos da ceia é uma forma de nós anunciarmos também a volta de Jesus. A palavra diz lá em Coríntios, capítulo 11, e o versículo 26, que foi lido aqui, todas as vezes que nós devemos participar da ceia, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É uma forma de anunciarmos a vinda do Senhor. Hoje, as mensagens, as pregações, quase não se fala sobre a volta de Jesus. Há tantos temas importantes, temas maravilhosos, e muitos estudos, e palavras, e mensagens, e sermões, mas poucos sobre a volta de Jesus. Até porque há muitas pessoas que não estão muito apressadas que Jesus volte, não. Agora que começaram a construir sua casa, agora que deram entrada no apartamento novo, ou estão preparando para se casar, ou estão aguardando a formatura. Se Jesus vier agora, vai causar uma catástrofe na vida de muita gente. Então, muitos não estão muito preocupados com isso. Mas para aqueles que vê no reino dos céus, aquele que vê na vida eterna, algo infinitamente superior àquilo que nós vivemos aqui, continua aguardando e sonhando e almejando pela volta do Senhor. Então a ceia, ela é um memorial, mas é também uma forma, uma maneira de nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. E interessante também acerca da ceia, que não há nenhuma prédica, nenhum sermão que possa falar de maneira tão convincente quando a ceia nos fala acerca da volta do Senhor. E ela é um memorial, e ela aponta para o passado
para o presente e aponta também para o futuro. Este memorial é um memorial para nossas vidas. Lá em Lucas 22, verso 19, Jesus diz: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que você fazer isso em memória de mim, na memória do Senhor. Jamais nós devemos esquecer, e na ceia é sempre oportuno lembrarmos isso. Nunca esquecer aquele dia sombrio em que o Senhor foi crucificado. E isso com uma razão muito importante: resgatar a nossa vida e trazer, dar novamente a oportunidade a nós viver eternamente com o Senhor, eternamente com Deus. Além da ceia ser um memorial, é um momento de celebração, um momento para nos reunir, comungar a nossa fé junto, horizontalmente e verticalmente, de uns para com os outros e também para com Deus. Até porque às vezes a ceia é uma oportunidade, quando muitos às vezes podem não estar bem com o outro, por alguma razão, por algum motivo, e é uma oportunidade para nos consertarmos, no sentido horizontal, consertar com o nosso próximo. E também, dessa forma, estamos nos consertando com Deus. Então, ele é um momento de celebração, é um momento muito especial de fortalecimento de cada membro. Agora, eu gostaria de mostrar alguns aspectos da ceia importante para a nossa vida espiritual e que foi lido nesta noite aqui aos Coríntios. Um desses aspectos é a questão da consciência, e foi lido nesta noite aos Coríntios: aquele que comer indignamente será réu do corpo e do sangue. Como isso muitas vezes, para muitos, quando a vida espiritual não está bem para com Deus, quanto isso às vezes nos deixa preocupados, nos deixa com o coração apertado. Quando essa palavra nos diz que aquele que comer indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 28. Então, cada um que participa da ceia deve examinar-se, deve examinar. Agora, dignamente não se refere à dignidade da pessoa, porque se nós fôssemos participar hoje aqui pela nossa dignidade, todos nós podíamos encerrar o culto e ir embora sem nem partir esse pão, porque nenhum de nós somos dignos, nenhum de nós temos dignidade por nós mesmos, que todos nós alguma vez na vida pecamos. Isso nos torna indigno. Não há sobre a terra um homem, quando digo homem, digo no sentido geral, que faça o bem e que não peque. Então, essa dignidade que diz aqui não é a dignidade da pessoa. Isso aqui descreve o modo, a maneira que nós devemos participar da ceia. Quando a palavra diz que nós devemos participar, que nós devemos ter o cuidado de não participar dela indignamente, é no sentido de nós levarmos a sério o que estamos fazendo. Levar a sério, respeitar o sacrifício de Cristo, considerar o ato mais sublime de quando nós reunimos, e nós viemos a entender o alto privilégio que nós temos de termos sido chamados e poder hoje estar reunido participando do corpo e do sangue de quem nunca pecou, nunca cometeu um pecado. Então é um grande privilégio. Então um dos aspectos desse texto que foi lido aos Coríntios no capítulo 11, antes da minha leitura, é a questão da consciência. Esse texto também, no versículo 28, fala também acerca de arrependimento. Arrependimento. Quando diz: examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Há daqueles que se amedrontam quanto a esse exame, e muitos dizem: não vou participar da ceia, nem vou no culto hoje, que eu não vou participar, porque se eu for e não participar, vão ficar todos me olhando e fulano não participou, tem pecado. Então, uma das coisas que nós precisamos entender nesse texto é a questão do arrependimento. Mas não sei se vocês já observaram que a palavra diz que examine o homem a si mesmo e assim coma do pão. Nós não encontramos nenhum ensinamento nas Escrituras: olha, examine, e se a situação estiver muito complicada, não participe. Não existe isso aqui. Examine a si mesmo e coma. Então, o que nós podemos entender aqui? Se a situação não está bem, quer seja a nossa situação espiritual, quer seja no sentido horizontal, cometi pecado, às vezes não estou bem com o meu próximo,
ou se eu não estou bem com Deus, há um momento de conserto. Há uma oportunidade para nós consertarmos a nossa vida. Mas a palavra não diz, examine e deixe de participar. Examine e coma. Examine e participe. Então a palavra nos leva aqui a nós entendermos que nós precisamos nos arrepender, caso alguma coisa não vá bem na nossa vida. E finalmente entendermos que nós deveremos ter uma vida espiritual equilibrada. Vida espiritual equilibrada. Todos os dias nós temos esse cuidado na nossa vida espiritual. E outra questão do preparo e do arrependimento, não precisamos preparar só para participar da ceia, não. E se Jesus vier na semana festiva, que não tem nada a ver com ceia, festiva que eu digo lá no mundo de comemorações lá fora, que nós estivemos totalmente nem pensando, nem lembrando de ceia. Então nossa vida deve estar no altar preparada continuamente e termos uma vida espiritual equilibrada. O momento da ceia é um momento de profunda contrição. Os nossos corações devem estar compungidos na presença de Deus. Interessante que eu acho acerca da ceia, que é um momento, ao mesmo momento que é festivo, é um momento de contrição. Por que festivo? Porque nós fomos salvos, fomos resgatados, nós fomos libertos. Mas por que também de contrição? Porque alguém pagou a pena, alguém pagou o preço, alguém sofreu essa dor por nós. Então é festivo porque nós estamos libertos, mas por outro lado de contrição, porque alguém pagou esse preço por nós. No texto que foi lido também de Coríntios, no capítulo 11, o verso 29, aprendemos mais uma coisa: discernimento. Discernimento. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. É o que diz o texto lá. Ora, discernirmos o verdadeiro significado, discernir o corpo de Cristo, é sermos cuidadosos, sermos cautelosos ao participar da ceia do Senhor. Porque um momento de especial não se trata de um ritual normal, um ritual comum, que pode ser levado de uma forma leviana, mas um ritual muito especial, que representa aqui para nós o corpo e o sangue do Senhor está sendo representado para nós através do pão e do vinho, ou do suco, que representa para nós. E nós devemos ter esse cuidado para que nós não venhamos a participar de forma a que venha contrariar a vontade do Senhor. Outra coisa que aprendemos no versículo de número 30, o temor. Temor a Deus. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormes. Temor aqui não é medo, aquele temor de medo, não vou participar porque é coisa muito, muito séria, e a minha vida, eu posso estar em pecado sem estar sabendo. Na verdade ninguém está em pecado sem estar sabendo. O Espírito mostra nos nossos corações, nós sentimos quando nós fazemos aquilo que não é agradável a Deus. Esse temor que diz aqui é reverência, acatamento, deferência, respeito, veneração, adoração, culto. É esse e que é o temor que nós devemos ter para com o Senhor. O texto também, no verso de número 31, nós aprendemos aqui sobre reflexão. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Eu não posso julgar você. Você também não pode me julgar, mas eu posso julgar a mim. Posso sim. Não, isso que eu fiz não está correto diante de Deus, eu tenho que me consertar. E eu não sei o que passa na sua mente, no seu coração, e o que você porventura tenha praticado, mas você sabe, você conhece. O Espírito Santo fala na sua mente, o Espírito Santo fala no seu coração. Então você pode julgar você mesmo. Eu não posso. Eu posso julgar a mim mesmo, se o que eu fiz é correto ou não, se o que eu fiz é aceitável ou não. Então, reflexão, porque se nós julgássemos a nós mesmos, ninguém precisaria nos julgar algum dia, que nós já estaríamos julgados e feito apenas aquilo que é correto. Aprendemos também sobre disciplina. Quando eu digo disciplina aqui, não é no sentido de excluir o irmão que pecou, ou excluir a irmã, não. Nós aprendemos aqui disciplina. Quando somos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados, como no capítulo 11 e o verso 32. Então a disciplina se torna necessária quando nos tornamos repreensíveis.
Até Pedro certa vez Paulo teve que chamar a atenção de Pedro. Mas Pedro, isso é engraçado, quando você está junto com os judeus, você está contra os gentios, parece que você não liga para os gentios. Que negócio é esse? Tem que ter uma só vida, um só procedimento. Até Pedro, que nós aprendemos tantos ensinamentos maravilhosos com ele, até Pedro teve um dia na sua vida, aliás teve vários, né? Até mesmo quando ele negou a Jesus, mas eu digo por Paulo, que ele foi repreensível. E às vezes nós chegamos a algum momento de sermos repreensíveis, mas se nós nos corrigir a nós mesmos, nos disciplinarmos a nós mesmos, não precisamos ser disciplinados pelo Senhor, não há necessidade de ser disciplinados por Ele, porque nós mesmos fazemos um autoexame na nossa vida espiritual. Aprendemos também nessa leitura feita no capítulo 11, acerca de organização. Quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. É interessante isso aqui, que quando a gente analisa hoje não há necessidade de esperar mais uns pelos outros, né? Porque hoje cada um já tem o seu pedacinho, cada um já tem o seu cálicezinho. No passado, a ceia, nos tempos de Paulo, na igreja de Corinto, a ceia, que na verdade, ceia, o que é ceia? Ceia é um jantar, é uma refeição. Hoje ela é para nós simbólica, apenas simboliza o corpo e o sangue do Senhor para nós. Mas era um jantar. E havia aqueles que chegavam primeiro e que às vezes eles comiam além da conta, como nós dizemos, né? Tinha um olho maior que a barriga, e às vezes comiam e se embebedavam. E aqueles que chegavam depois, eles ficavam sem a sua porção, ou às vezes comiam das migalhas. Então havia essa passagem, essa referência àqueles que assim faziam. Quando vos reunis, esperai uns pelos outros. Mas nós podemos aprender nisso aqui, hoje ainda. Como? Como seria esperar uns pelos outros? É no sentido de nós aguardarmos, sermos contidos, domados, refreados. Porque às vezes nós não temos problema na ceia, mas nossa igreja é uma igreja que sempre faz festas, sempre em festa. Às vezes não é ceia, às vezes é um almoço, às vezes é um jantar, às vezes é uma comemoração. E isso pode ser útil para nós também nessas reuniões, porque às vezes nós não nos preocupamos com os outros. Não, o importante, a gente tem que ser santinho, disciplinadinho só na ceia, mas aqui é um almoço, um jantar, é uma comemoração qualquer. Não, isso também nós aprendemos na palavra do Senhor, no sentido de nós sermos contidos, saber o nosso lugar, o momento certo de falar, de pensar, de agir, e até mesmo o momento que nós temos as nossas festas, nossas comemorações, os nossos almoços, os jantares, ou algum tipo de comemoração, de festividade. E nós aprendemos também no texto de Coríntios, capítulo 11, no verso 34, sobre aperfeiçoamento. Sempre alguma coisa a melhorar. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Então Paulo, após escrever, após levar a toda essa meditação, ele diz o seguinte: olha, quantas demais coisas eu ordenarei quando eu for ter convosco. O aprendizado é uma progressão. O pastor Ivan está chegando para aqui agora. Ele, na ceia passada, ele ficou só observando, né? Só observando como que realmente a coisa que era, para ele poder estabelecer a forma de trabalhar, a maneira de trabalhar. Então agora ele está começando, realmente tomando pé da situação, e agora ele está começando a trabalhar dentro disso aqui, ó. Porque o aprendizado é uma progressão, e sempre há algo de novo. Nós nunca que aprendemos 100% de tudo, sempre alguma coisa aprendermos, e geralmente varia de conformidade com a circunstância. Cada igreja normalmente tem um tipo de agir, de proceder. Então sempre há algo a ser ensinado e a ser também aprendido. Uma coisa que eu acho muito interessante, esse dia até falei para o irmão, falei: olha, não existe ninguém tão sábio que ele não possa aprender alguma coisa com alguém. E não existe alguém também tão burro, embora diz que o burro é inteligente. Nós usamos esse termo burro, mas na verdade diz que o burro ele é até inteligente. Não sei por que veio calhar esse apelido, esse nome, né? Mas não é tão assim, sem entendimento, que não sirva para nos ensinar alguma coisa. É tanto verdade que Provérbios só podem aprender até com as formigas, capítulo 6, né? E o verso 6. Vai ter com a formiga, que você vai ter muito a aprender com ela. Então, nós aprendemos até mesmo com os animais. Eu estava fazendo um estudo esses dias, e vendo que às vezes a gente pode aprender até com os peixes, né? Quando
Jesus mandou Simão lançar o anzol, pescasse o primeiro peixe que ele pescasse, e que ali havia um estáter para pagar o imposto. Então, às vezes, nós aprendemos, com as mínimas coisas, nós podemos aprender. Então, a ceia, ela é um memorial que olha para o passado, para o presente e para o futuro. Para o passado, como? No passado, os irmãos vocês já leram lá em Gênesis, quando Abraão foi ao encontro de Melquisedeque, e diz que Abraão foi ao encontro de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, levando duas coisas, não sei se vocês não lembram, pão e vinho. Foi ao encontro de Melquisedeque levando pão e vinho. Interessante que o pão e o vinho, ele desde um passado remoto, faz parte e sempre presente nas alianças. A Moilda há pouco tempo falou aqui acerca da aliança de sangue. O pão e o vinho faziam parte das alianças. Agora, aliança de mais alto nível, aliança que mais alto nível que alguém poderia se submeter, é exatamente aliança de sangue. Ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes, as duas pessoas estavam declarando que se misturavam. Aquilo que era de uma, era da outra, e vice-versa. Aliança de sangue. E foi essa aliança que Jesus fez conosco. Fez essa aliança comigo, fez com você, essa aliança ele fez com a igreja. Cada um de nós temos essa aliança com o Senhor, aliança de sangue. É tanto que nós temos essa proteção na nossa vida, que caso aconteça de o diabo intentar algum dia em alguém de nós aqui tocar, primeiro ele tem que passar, ele tem que receber autorização, se ele pode nos passar por alguma prova, alguma tentação, porque nós fomos comprados, nós fazemos parte, nós estamos pactuados com Jesus através dessa aliança de sangue, que é a aliança de mais alto nível que se pode fazer. Foi a aliança que o Senhor fez conosco. A ceia, ela apontando para o passado também, nós vemos lá na Páscoa, que inclusive foi até citado também nessa noite aqui. Na Páscoa, eu começo a olhar a história da ceia a partir da data do dia 14 do mês de Abib, da saída do povo de Israel do Egito. Ali era Páscoa, é verdade, ali era Páscoa. Só que, naquele tempo, o Egito estava sendo acometido por algumas pragas, várias pragas, 10 pragas, praga de sangue, de gafanhotos, de rãs, de úlceras, de trevas, e por fim, a morte dos primogênitos. Mas lá no capítulo 12 de Êxodo, começa a falar acerca da Páscoa. Foi no dia 14 de Abib, na saída do povo de Israel. Então Moisés disse ao povo, através da palavra do Senhor que tinha sido passado a ele, que cada família escolhesse para si um cordeiro. Se a família fosse pequena, então eles deviam se reunir, uma ou duas famílias, para aquele cordeiro. Deveriam reunir, matar aquele cordeiro, o cordeiro seria sacrificado, e do sangue daquele cordeiro passaria no umbral das portas das casas dos hebreus, para que o anjo que haveria de passar naquela noite, terminando os primogênitos, não matasse o primogênito daquela casa em que o umbral da sua casa estivesse com sangue. Então o pacto de sangue ali para com os judeus foi o que salvou, foi o que livrou os seus primogênitos. E Jesus, na Páscoa, ele sentiu muito desejo de participar da Páscoa. E quando ele foi participar da Páscoa, interessante, na Páscoa era sempre matado ali o cordeiro, para que aquele sangue, que representava também o sangue do Senhor Jesus, que é derramado por nós. Jesus participou da Páscoa, mas o que ele fez? Estabeleceu naquela última Páscoa, naquela Páscoa que ele participou. Normalmente nós dizemos a última ceia, mas não é a última ceia. A Páscoa sim foi a última, mas a ceia foi institucionalizada. Jesus participou da Páscoa e ali ele instituiu a ceia juntamente com seus discípulos. E a partir daquela ceia,
não havia mais necessidade de morrer todo ano, no dia 14 de Abibe, aquele cordeirinho, derramar ali ser sacrificado o seu sangue, porque agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali estava a resposta da pergunta que Isaac fez para Abraão quando ele ia para o sacrifício. Pai, aqui nós temos a lenha, tem o fogo, onde é que está o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Só que interessante, quando lá no monte, o que salvou a vida de Isaac ali nem não era um cordeiro, foi um carneiro. O cordeiro é o carneiro em vida mais novo, novinho, tem 1 ano mais ou menos de idade. É tanto que normalmente quem cria ovelhas não gosta muito de criar cordeiro, não, gosta do carneiro. Porque o cordeiro normalmente só dá trabalho, ele não dá lucro, dá pouca carne, quase não dá lã, quase não dá gordura, porque ainda está novinho. Normalmente eles preferem realmente carneiros. Mas aqui, quando Jesus ele comemora com seus discípulos, então ele veio substituir aquele cordeiro que todo ano morria para a comemoração da Páscoa. E ele se institui, e agora não seria mais a carne do cordeiro, seria a carne do próprio Senhor Jesus. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Lá em João no capítulo 6, no versículo 55, quando Jesus discorria com os fariseus: a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E dizia: esse está louco, como pode nos dar a sua carne a comer? Como pode dar no seu sangue a beber? Mas hoje nós temos aqui, representando simbolicamente, o corpo do Senhor a ser partido para a sua igreja, e o sangue do Senhor representativamente do vinho. Então a ceia é um memorial que aponta para o passado, mas ela aponta também para o presente. Como? Vejam os irmãos, como a ceia presente para nós aqui hoje. A ceia apontando para o presente, ela utiliza de todos os órgãos dos nossos sentidos. A visão, ali está o corpo e o sangue. Daqui a pouco será partido e você vai ver o corpo dele partido e o sangue dele que foi derramado, simbolicamente, é claro. Além da visão, a audição. Os irmãos estão me ouvindo? A visão, a audição. Os irmãos estão me ouvindo. Nós estamos falando exatamente disso, desse sacrifício. Então nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, tato, paladar e olfato. Quando você pega aí um pedacinho, você vai ter também aguçado os seus órgãos de sentido, tato, o paladar, quando você experimentar, e o olfato, você vai sentir o cheiro. Só que você vai perceber que não é cheiro de carne. E o sangue, que representa, também não vai ser cheiro de sangue, porque é simbólico. Aqueles que creem na ceia, eles afirmam a transubstanciação, que diz que realmente é o corpo do Senhor que está ali, e verdadeiramente é o sangue. Mas nós, entendendo pela consubstanciação, que é representativo, é apenas simbólico, simboliza para nós o corpo e simboliza para nós o sangue do Senhor. Então nós vemos a ser no presente, nós estamos presenciando isso aqui através também da renovação da aliança. Olha, semelhantemente depois ela tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento, meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Renovação. Quantos não estão aqui hoje, né? Que às vezes passou uma semana difícil, problemas, dificuldades, mas chega aqui hoje: Senhor, eu quero renovar minha vida, minha aliança com o Senhor aqui hoje. Eu preciso, Senhor, ter uma vida mais santificada na presença do Senhor. O que é isso? Renovação da aliança. Nós estamos renovando o nosso compromisso com o Senhor hoje, na ceia. Então ela é para nós também a renovação da aliança no presente, e também a ação de graças. E dando graças, o partiu, diz: tomai e comei, é o meu corpo que é partido por vós. E esta ação de graças, que está também na ceia, apontando para o presente, nós devemos manter na nossa vida continuamente, até mesmo no nosso lar, mas na ceia é indispensável. Interessante que o pão
é uma das coisas mais comuns que nós temos, e antigo. Antigo que eu digo o seguinte: o pão ele tem que ser novinho. O pão antigo não é bom, mas ele é antigo a sua procedência, quando originou. E Jesus utilizou desse exemplo, que ele é o pão. E ele é tão versátil. O pão você pode servir com patê, com margarina, com manteiga de leite, você pode servir com geleia, com tanta coisa. O pão normal, o pão comum. Ele é versátil. Eu nunca ouvi dizer que alguém tivesse um problema estomacal porque comeu pão. Já notou que o pão você pode misturar com qualquer coisa? Pode se misturar pão com qualquer coisa. Ah, mas eu vou comer pão com pepino. Eu nunca vi isso, mas não vai te fazer mal. Se fizer mal, vai fazer o pepino. O pão não faz mal. Ah, o pão e garapa de cana, que é um veneno. Pode fazer mal a garapa de cana, ou com carne de porco. O pão não faz mal. Você pode misturar o pão com qualquer coisa, ele não faz mal. Não é prejudicial. E ele é antigo a sua origem. E outra coisa interessante acerca do pão, que ele procede do trigo, que era um dos 7 alimentos que cresciam na Palestina naquele tempo. Entre eles a oliveira, a videira, a figueira, a tamareira, a romanceira e a cevada. O 7º era o trigo. Entre os alimentos que cresciam. E Jesus se comparou com o pão, né? Ele comparou com o pão, mas ele fez várias comparações, que ele o caminho, comparou como sendo a porta, comparou como sendo a videira verdadeira, e nós os ramos, e o seu pai o agricultor. Mas Jesus também fez essa comparação como sendo o pão e o pão da vida. Agora veja algo interessante também sobre a ceia no presente. Ele se comparou com o pão proveniente do trigo. E o trigo, ele é plantado, regado, cresce, frutifica, amadurece, é colhido, secado, armazenado, moído, amassado, modelado. E depois dele assado, e que ele é trazido para o altar, para os que estão, para os que vão dele participar, ele é consagrado. E ele sendo consagrado é partido, distribuído, e ao ingeri-lo, simboliza para nós, para os fiéis, a carne do Senhor, e que nos traz a memória, que traz os nossos corações, ao ser partido e distribuído, e fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa vida espiritual, e novamente nós nos renovamos na presença do Senhor. Então Jesus comparou esse pão ao seu corpo, e o vinho ao seu sangue. E para encerrarmos, para concluirmos, a ceia, apontando para o futuro, ela anuncia a vinda do Senhor, como já disse aqui, né? Ela anuncia a vinda do Senhor. Todas as vezes que comer desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então ela aponta para o futuro, aponta para a vinda de Jesus, aponta para a vinda do Senhor. Então nós entendemos que a morte do Senhor Jesus é a base da nossa esperança, e assim proclamamos nossa fé, olhando para a frente e aguardando no Senhor a sua vinda gloriosa. Essa expressão que nós lemos aqui, fazer isto, nós percebemos que se trata de uma ordem de Jesus, é imperativo. A ceia era para sempre ser ministrada à igreja, sempre ser ministrada. E quando ele diz, depois de fazer isto, todas as vezes que, isso está nos dando liberdade para rezar quantas vezes quisermos reunir e realizar. Todas as vezes que, dando-nos a liberdade de nos reunir por muitas e muitas vezes. E ainda, para encerrar aqui a palavra, a ceia aponta para o futuro, quando ela nos faz recordar ou visualizar as bodas do Cordeiro. Lá em Mateus capítulo 26, verso 29, Jesus disse: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. E diz também Apocalipse 19, verso 9: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhes: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então a ceia, ela aponta para o passado, a ceia aponta para o presente. Nós estamos presenciando aqui hoje, estamos aqui renovando a nossa aliança, renovando os nossos votos, renovando o nosso propósito na presença do Senhor. E ela aponta também para o futuro, até que o Senhor venha. E concluindo, a finalidade da ceia, irmãos, é recordar o grande sacrifício de Jesus por nós. Nós devemos sempre celebrar a ceia do Senhor e manter essas coisas vivas, essas palavras vivas na nossa mente
e também no nosso coração. Enquanto que o batismo é o símbolo da nossa iniciação cristã, a ceia, ela demonstra a nossa permanência na vida cristã. É tanto que às vezes quando nós concluímos a ceia, nós vemos, o pastor normalmente diz, né? Se nós não tivermos a oportunidade, não estivermos aqui reunidos no próximo mês, então porque nós estaremos reunidos com o Senhor. Porque é um propósito, sempre estarmos reunidos, sempre comemorando, sempre renovando o nosso pacto, sempre renovando a nossa aliança. E não esqueçamos, o nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor é um pacto de sangue, é uma aliança de sangue que Ele derramou por nós, e esse pacto é um pacto eterno para todo aquele que um dia vai morar com o Senhor, gozar em plena vida eterna nos céus. Que o Senhor abençoe os irmãos. Nós estamos já concluindo a nossa palavra. Que o Senhor possa abençoar e que o Espírito do Senhor possa falar melhor e possa falar mais profundamente nos nossos corações, no coração de cada um, para que nós possamos cada dia mais renovar, estarmos aguardando e preparados para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.